Boa tarde, queridas mães, que alegria, né? Estarmos aqui mais um dia para então refletirmos a palavra de Deus, dando sequência, né, aos Atos dos Apóstolos. Hoje nós veremos a cura de um coxo, que está lá no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridas mães, Pedro e João, eles eram amigos íntimos um do outro. Durante a vida de Jesus Cristo, estavam sempre juntos. Então, estavam juntos na ressurreição da filha de Lázaro, estavam juntos na transfiguração, estavam juntos no Getsêmani, na preparação da Páscoa, na prisão de Jesus. E essa intimidade, ela continua também depois na paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Apesar de serem bem diferentes um do outro, né, enquanto João era uma pessoa muito amorosa, Pedro era uma pessoa mais racional. Pedro possuía uma visão mais prática das coisas, né, uma visão mais prática da vida. E com isso, a grande vantagem é que um aprendia com o outro, né? Aprendia com o outro através das suas diferenças. Aqui no versículo 1, fala para nós que eles subiam ao templo para orar. Naquela época, os judeus, eles se reuniam entre eles para estudar a palavra de Deus, para estudar a escritura e também para orar. No versículo 1 também vem nos falar que eles subiram ao templo para rezar a hora nona. Os discípulos, né, João, Pedro, os discípulos estavam todos cheios do Espírito Santo. Eles sentiam-se impulsionados a aproveitarem cada momento, né, todas as oportunidades que eles tinham para ir adorar a Deus juntos, ou no templo, ou nas suas próprias casas, né? Eles não perdiam tempo. Todo o tempo que eles tinham, eles iam adorar a Jesus Cristo. Os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. A primeira hora era às 9 da manhã. Em um segundo momento, ao meio-dia. E num terceiro momento, a hora nona, que fala no texto que é às 3 horas da tarde. Então, nós vamos percebendo que tanto João quanto Pedro, né, eles estavam cheios de vontade de adorar a Deus, né? Eles não perdiam sequer um minuto, né? Nenhuma oportunidade sequer de adorar a Deus. E aí, nós vamos percebendo, né, que Deus, ele não procura somente adoração, mas ele procura verdadeiros adoradores, né? Porque o verdadeiro adorador, ele vai estar sempre adorando a Jesus. Não é passageiro, isso é permanente. Está sempre buscando as oportunidades para adorar a Deus, adorar a Jesus. Assim nós também devemos ser. Assim como Pedro e João foi, nós também devemos ser. É um chamado para mim
e para você, que nós devemos ser, pedindo a graça, pedindo essa graça a Deus, né, da chama ardente do Espírito Santo dentro do nosso peito, para que nós não ficamos cristãos mornos, né, para que jamais nós nos perdemos, né, das oportunidades de conhecer mais a palavra de Deus, né, de podermos ser mais íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentre os judeus haviam muitos, não eram poucos, eram muitos judeus que estavam com o coração distante da graça de Deus. Tinham muitos, né? Muitos oravam, mas tinham muitos que estavam distantes da graça de Deus. E nós também temos que tomar muito cuidado, né? Para não sermos cristãos mornos, acostumados com a rotina de rezar automaticamente, sem ao menos sentir, né, a graça, contemplar a oração na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos acostumar, né, também só em fazer a rotina do dia a dia. Nós precisamos, né, estar com a nossa chama acesa, viva, né, de Deus dentro de nós. E nós só vamos conseguir ter essa chama viva, acesa, pela graça de Deus. E através dessa graça é que nós vamos sentindo a necessidade cada vez mais de orar e de estar perto de Deus. Pedro e João, eles tinham acabado de receber o Espírito Santo lá em Pentecostes. E mesmo assim, eles correram para o templo para orar. Quantas vezes, né, nós queremos conquistar as nossas coisas, mas nós não buscamos em Deus? Quantas vezes nós afastamos da igreja, né? Há muitas pessoas por aí que pensam assim, para que ir na igreja se eu posso rezar dentro da minha casa, né? Sim, isso é verdade, você pode rezar dentro da sua casa. Mas também é verdade que somente na igreja que nós conseguimos prostrar diante do Santíssimo Sacramento e adorar a Deus com todo o nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós agradamos muito nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer na nossa espiritualidade, avançar, dar passos mais largos, né? E nós só vamos conseguir crescer através da nossa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus, ele tem muito mais para nos oferecer do que a gente imagina, né? Ele tem muito mais a nos proporcionar quando estamos na sua presença do que nós imaginamos. Então, por exemplo, se eu ou se você, nós já recebemos o batismo no Espírito Santo, agora nós temos que almejar os dons do Espírito Santo sobre nós. Daí você pode me falar assim, mas eu já recebi os dons do Espírito Santo. Então eu te falo, almeje continuar utilizando eles. Ou seja, nós não podemos parar de pedir, de crescer na nossa fé. Porque a palavra de Deus, a graça de Deus é essa fonte inesgotável. A nossa vida cristã, ela tem que ser ativa o tempo todo. Ela tem que ser ativa a todo momento, né? Nós precisamos buscar estar sempre prontas para entregar o nosso melhor a Deus. O povo naquele tempo, ele se preocupava somente em entrar para o templo e orar, mas poucos daqueles povos que passavam por ali para entrar para o templo se preocupava com aquele coxo. Estamos vivendo mais do que nunca, né, nessa pandemia, em um momento onde nós precisamos, né, atender as necessidades daqueles que por algum momento estão perdidos, estão desanimados, sem rumo, sem direção, né? Jesus, ele se preocupava com todos, né? E um exemplo bem claro para nós
é quando Jesus se preocupou com a mudança de vida daquela mulher pecadora, né? Onde ele perdoa, pede para ela não pecar mais e vai em paz, né? Nós também precisamos nos preocupar em nos melhorar cada dia mais, né? Em nos envolver, para que nós possamos ser exemplo para os que nos cercam. Querer também ser exemplo para os que nos cercam e os que nos cercam, através do nosso exemplo, também querer mudar de vida, né? Através das nossas atitudes, sentir a necessidade, sentir a vontade de estar alegres, de estar íntimos do Senhor, de estar no caminho certo, porque quando nós estamos caminhando à base da luz da palavra, não tem erro, nós estamos no caminho certo. No versículo 2, né, vem falar para nós que aquele homem, né, passara desde a nascença, ele passara muitos anos, né? No capítulo 4 dos Atos Apóstolos fala que ele passara 40 anos sem caminhar, né, impotente, retratando verdadeiramente ali a miséria humana. Mas apesar de tudo isso, aquele coxo ele foi ousado em expor a sua necessidade, em expor a sua miséria. E é somente quando nós, né, reconhecemos as nossas misérias é que Deus vem para nos socorrer, é que Deus pode nos socorrer, né? Como fez naquele coxo, né? Será que aquele coxo se curou porque Deus teve dó, porque Deus achou ele bonito, ou porque ele era merecedor? Provavelmente não. Não. Ele se curou porque, primeiramente, ele assumiu para ele mesmo e reconheceu, né, a sua miséria humana. E humildemente ele expôs a sua necessidade. Humildemente ele soube expor a sua necessidade. No versículo 2, continuando, ele vem nos falar que todos os dias aquele coxo sentava, né, ao lado daquela enorme porta de metal chamada Formosa. Quantos coxos, né, estão à nossa porta sem achar alívio? Quantos? A vida daquele homem não era nada de formosa, pelo contrário, né? Todos os dias ele se deparava com a mesma situação, com a mesma rotina, né? Imagina como poderia estar o coração daquele homem, né? Como poderia estar o seu coração, né? Vendo homens passando por ele o tempo todo e nenhum deles, né, procurava o ajudar, principalmente espiritualmente, né? Então, todos os dias era a mesma situação, né? Imaginemos a situação desse homem. Que tristeza, né? Nós precisamos refletir muito e nos perguntar, né? Eu me perguntar, você se perguntar, como cristãos, né? Qual que é o testemunho de vida que eu estou dando para os de fora? Será que como cristãos as pessoas lá de fora me olham e conseguem achar em mim bondade, conseguem achar em mim caridade, conseguem achar em mim fraternidade? Gente, o testemunho, ele é tão importante, mas tão importante, que é possível nós evangelizarmos uma pessoa somente com ele. Não precisa de mais nada, não precisa nem de ficar falando demais. Apenas com o nosso testemunho nós conseguimos evangelizar, porque o testemunho é a presença viva da mudança de Deus em nós. É através do testemunho que nós conseguimos mostrar que nós estamos diferentes, que nós mudamos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, pela graça do Senhor. E aí nos versículos seguintes, nós vimos aquele coxo, né, pedir esmola para Pedro e João. Pedro, então,
fixou os olhos nele e disse: olhe para nós. Aquele coxo, certamente, naquele momento, ele esperava que fosse ganhar dinheiro, com certeza, porque era o que ele estava acostumado. Quando assim eles faziam, né? Eles davam. Mas Pedro diz: não tenho ouro e nem prata. E quando Pedro informou de que não tinha dinheiro, certamente aquele coxo perdeu toda a sua esperança naquele dia de receber alguma coisa, né? Com certeza, naquele dia ele ficou desesperançoso. E Pedro então continua: mas o que tenho, isso eu te dou. Pedro não tinha dinheiro, mas estava cheio do Espírito Santo. Transbordava de bênção que não se compra com dinheiro algum. Que é uma graça maior do que essa. O que tenho eu, né? O que tenho eu, o que tem você para aliviar os sofrimentos do corpo, como da alma do nosso próximo, né? Precisamos nos perguntar. Nem sempre é necessário dinheiro. Às vezes basta um conselho, às vezes basta um abraço, uma visita, apenas um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de cuidado. Temos praticado? Jesus hoje nos pergunta para mim e para você. Nós temos praticado essa caridade fraterna com o nosso próximo? E no versículo 6, Pedro então continua: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Gente, o nome de Jesus é o nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que cura. E Pedro, tomando-o pela mão, o poder do Espírito Santo, né, que estava com Pedro, passa para o corpo do coxo, tornando-o capaz de andar. E daí ele entra com Pedro e João no templo, andando e louvando a Deus. Olha que lindo, olha que bela essa situação. Queridas mães, quando a alma do pobre, do aleijado e impotente alcança, né, contato com aquele que é a ressurreição e a vida, que é Jesus Cristo, próprio Deus, há grandes transformações. Aquele coxo torna um adorador de Jesus. Assim como aconteceu também com Bartimeu, o cego de Jericó, aconteceu também com o paralítico de Betesda, e também aconteceu na cura da mulher encurvada. O que aquele homem recebeu foi bem mais do que ouro e prata. Ele se encheu do Espírito Santo e ficou curado. Queridas mães, que nós também possamos, através dessa palavra, enxergar a necessidade do outro. Nos encher do Espírito Santo, assim como aqueles discípulos estavam cheios dele, nós também possamos nos encher do Espírito Santo para ajudar o nosso próximo. Buscar a louvar mais ao nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E principalmente, sermos canal de graça na vida do outro. Se assim bem o fizermos, seremos cristãos alegres, cristãos felizes, filhos de Deus Pai. Que nós possamos nos encher desse amor, nos encher do Espírito Santo e nos tornemos canal de graça na vida dos nossos que estão dentro da nossa casa, na vida dos nossos amigos, na vida de todos aqueles que nos cercam. Deus nos quer verdadeiras adoradoras.
para que Ele possa nos usar como canal de graça na vida do nosso irmão. Amém.